advertência por escrito. Vocês já ouviram falar dessa penalidade? Ela é uma penalidade, advertência por escrito. Como isso é aplicado? Cobra-se algum valor? Registra-se alguma pontuação? É automático? Bom, a gente precisa falar mais sobre essa advertência por escrito. O lance é o seguinte, dentre as punições que um condutor infrator pode receber, nós temos a multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir, nós temos frequência obrigatória em curso de reciclagem, tem várias punições que o condutor pode receber, o condutor infrator. E dentre estas punições, nós temos também a advertência por escrito. A advertência por escrito, ela é um pouquinho diferente da multa no seguinte, a multa, vamos supor, você cometeu uma infração de trânsito, o policial ali te autuou, lavrou o auto de infração, mandou aquilo para a autoridade vai te penalizar com a multa. Todo mundo sabe o que é uma multa, não sabe? Chega lá aquela cartinha, aquela folhinha lá com o valor para você pagar, o código de barra, pronto. Se não pagar a multa, o que acontece? Fica com pendência no registro do veículo, na verdade, no licenciamento dele, né? Porque quando você precisar renovar o licenciamento no próximo ano, o Detran vai se recusar. Fala assim, esse veículo não está licenciado para circular. O proprietário dele até pagou IPVA, pagou tudo aí, mas tem uma multa para trás aqui que ele não pagou. Então tem que pagar a multa, senão não licencia o veículo. Isso aí vocês sabem muito bem. Agora, a advertência por escrito, ela é um pouco diferente da multa, porque a advertência por escrito é uma penalidade parecida com a multa, mas ela não gera nenhum valor a ser pago. Outra coisa que acontece quando a gente comete infração e é penalizado, é registrado no prontuário da gente, na verdade no RENASH, no Registro Nacional. Estou com um pigarro aqui que está difícil. É registrado lá no RENASH, Registro Nacional de Carteiras de Habilitação de Condutores Habilitados, uma pontuação relativa ou referente àquela infração que você cometeu. Isso aí também é outra coisa que vocês estão bem por dentro, né? Se você comete uma infração de natureza leve, quantos pontos que vão ser registrados no seu prontuário? 3 pontos, não é? Se a infração for de natureza média, quantos pontos? 4 pontos. Se ela for de natureza grave, registram-se 5 pontos. E se ela for gravíssima, registram-se 7 pontos. É uma crescente, né? 3 para leve, 4 para média, 5 para grave, 7 para gravíssima. Eu não sei porque que eles não colocaram 6, né? Ficaria 3, 4, 5, 6. Ou então, por que não começaram do 1, né? 1, 2, 3, 4? Sinceramente, matematicamente, ainda não entendi o porquê disso, não. Mas, enfim, é 3, 4, 5 e 7. Essa é a pontuação referente a cada natureza de infração, leve, média, grave ou gravíssima. Quando você recebe uma advertência por escrito, ao invés da multa, não registra nenhuma pontuação no prontuário do condutor, no RENASH do condutor. Então, já fica aqui respondida, ou já ficam respondidas aqui 2 dessas perguntas que estão implícitas nessa macro pergunta aí. A pessoa perguntou, cobra-se algum valor? Na advertência por escrito, não, só na multa. Registra-se alguma pontuação? Na advertência por escrito, não, só quando há a multa. E a última coisa aqui que ela quer saber é automático. Como é que funciona isso? É o seguinte, isso é uma outra informação importante, muito importante, que vocês precisam saber, porque isso é muito comum em prova, muito comum mesmo. Então, o que acontece em relação à advertência por escrito? Ela é automática? É o seguinte, quando você comete uma infração de trânsito leve ou média, o órgão de trânsito, a autoridade de trânsito, pode deixar, aliás, pode não, ela deve deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Isso é o que está no Código de Trânsito Brasileiro. Isso sempre existiu, só que de 2021 para cá, de abril de 2021 para cá, isso tornou-se mais explícito na lei. A autoridade de trânsito deve deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Então, guardem bem isso. E óbvio, né, que isso só vai acontecer
se você não tiver nenhuma outra infração no seu prontuário, no seu RENASH. A autoridade trans recebe aquela autuação que o policial fez, né? Só que, ó, peguei o fulano lá, vamos pensar aqui, o Lorival aqui, vamos jogar o Lorival aqui, aproveitar que ele deu uma boa noite, ó. Então, peguei o Lorival lá, cometendo infração de trânsito. Está aqui o auto de infração dele, senhora autoridade. Aí, o que a autoridade trans vai fazer? Primeira coisa, vai analisar, vai ver se aquela infração é leve ou média. Se for leve ou média, dá para aplicar advertência por escrito. Mas aí ainda tem uma segunda condição. Vai ter que puxar lá no RENASH dele, no registro dele, e não pode ter nenhuma outra infração lá nos últimos 12 meses. Se tiver, não tem como a autoridade aplicar advertência no lugar da multa, não. Vai ter que aplicar a multa mesmo. Então, ficou claro isso? Tem que saber isso, tá, gente? Tem que saber. Isso pergunta em prova com muita frequência, É quase impossível uma prova que não caia sobre isso lá. Quando é que será aplicada a advertência por escrito? São duas condicionantes aí. Primeiro, a infração tem que ser leve ou média. Se a infração for grave e gravíssima, a autoridade trans não vai nem consultar o RENASH para ver se tem outras infrações. Não precisa, porque sendo grave ou gravíssimo, já não tem como aplicar advertência mesmo. Então, a primeira coisa é a infração ser leve ou média. Tem que ser nessa faixa aí. Sendo leve ou média, a autoridade vai observar o RENASH, o registro, o prontuário do condutor. Se ele não tiver nenhuma outra infração, então ele vai aplicar a advertência por escrito no lugar da multa. Aí, para finalizar, é automático isso? Olha, eu sinceramente eu não sei dizer se todos os órgãos de trânsito do Brasil, até porque o Brasil é muito grande, a gente tem uma infinidade de órgãos de trânsito, fazem isso de forma automática. Eu não sei dizer. Administrativamente, dentro de um processo administrativo, tem alguns poréns nisso. Deixar de... Se o órgão de trânsito aplicar a advertência por escrito automaticamente, isso pode, não vou entrar em detalhes aqui agora, causar algum prejuízo para o proprietário de um veículo, por exemplo. Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora, porque foge um pouco da nossa pergunta e vai passar do nosso tempo aqui também. Então, o normal é que não seja feito automaticamente. Então, como é que funciona? Se você cometeu uma infração e a primeira coisa que acontece é você receber uma notificação lá na sua casa, no endereço do proprietário do veículo, né? Vai receber uma notificação avisando, você foi autuado pela infração tal. Aí você dá uma olhada lá, se a infração for leve ou média, você olha embaixo no rodapé assim, dessa notificação, tem um endereço, inclusive endereço eletrônico, que agora nesse período de pandemia tem sido feito de forma eletrônica e não por meio de carta, né? E na maioria dos casos tem sido assim. Então você vai olhar lá o endereço e vai enviar para o órgão de trânsito que está cuidando daquele processo administrativo uma solicitação para que o órgão deixe aplicar a multa e aplique a advertência por escrito. Pronto, mediante solicitação não tem erro. A autoridade de trânsito terá que deixar de aplicar a multa e aplicar a advertência por escrito. Então está aí respondido. Se é automático ou não, não dá para afirmar incisivamente. Isso vai depender do órgão, mas por padrão isso não vai ser automático, tá? Ficou tranquilo aí? Entenderam o que é a advertência por escrito? Não é advertência verbal não, tá? Não tem nada a ver com o policial chegar ali e chamar a sua atenção, não. Nada disso. Ele tem que autuar. Isso nem é uma coisa que depende do policial, isso depende da autoridade de trânsito. É o cara que está lá dentro da salinha do ar-condicionado lá, tá? E ele, essa autoridade aí, que vai pegar esse auto de infração e, mediante a sua solicitação, vai deixar de aplicar a multa e vai aplicar a advertência por escrito.